Fala geral, aqui é Deusano Braga e este é mais um episódio do seu podcast Arquibancada. E aqui, sempre com a gente, ele, Edmo Campos. E aí, meu filho, como é que vai, God? Por aqui tudo bem, chegou o verão, chegou o calor. E em Teresina, como é que tá? Aqui nunca passou o calor. Teresina é fogo, literalmente. Então, aproveitando que estamos falando de Teresina, estamos falando de calor, de verão, também tem as chuvas que chegam nesse período. Então, do que é que vamos falar no episódio de hoje? Sobre águas. Hoje vamos falar com o arquiteto e urbanista Antônio Augusto, um apaixonado pelo cinema, e como foi a sua trajetória da arquitetura até o audiovisual, com o premiado documentário Camadas das Águas Invisíveis. Pois então vamos lá falar com o Augusto sobre cinema, arquitetura, paisagem, sobre sua experiência no moribundo Ciências Sem Fronteiras e vamos também descobrir o que é que realmente falta nos cursos de arquitetura. O que será que tá faltando? Pois vamos lá, pessoal. Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje? Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica, elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM? Procure o Yuri que ele manda ver. Em BIM? Que maravilha! O Yuri manda ver, cara. Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia. E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, certo? Exatamente. Yuri é um grande parceiro. Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa. E aí, Antônio? Tudo bem, Deus lembra, tudo bem, Edmo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu sou Antônio Augusto Teixeira, eu sou formado em arquitetura pelo Instituto Camilo Filho. A minha paixão pelo cinema, ela começou há muito tempo, desde a adolescência. Eu já tinha essa predisposição ao cinema, eu já tinha essa paixão pelas narrativas contadas no cinema. Augusto, você dirigiu recentemente o documentário Camadas das Águas Invisíveis, que discute as origens da cidade de Teresina. Mas quando foi que você decidiu e começou a realizar esses projetos de cinema? Eu comecei a fazer cinema mesmo, fazer curta-metragem, roteiros e tudo mais, foi em 2013. Eu entrei na faculdade em 2012 e em 2013 eu senti que eu precisava alcançar outras plataformas, eu precisava ser mais do que aquele estudante de arquitetura que eu estava sendo naquele momento e precisava dar asas um pouco a esse meu lado que gostava muito de cinema, que queria muito fazer alguma coisa dentro do campo do cinema, mas eu não tinha preparo algum, eu não tinha tido estudo nenhum, eu não tinha vindo de nenhum curso, mas eu sempre fui muito pesquisador das coisas, muito estudioso em relação às coisas que eu gosto, e eu comecei a escrever um roteiro de curta-metragem. Encontrei amigos, pessoas muito queridas que naquele momento toparam entrar num projeto meio doido, que era um curta-metragem, um road movie. Eu queria fazer muito esse filme que se passava na estrada, que falava um pouco de artista, de música e tudo. Então essa trajetória, ela começou lá em 2013. Eu lembro que a gente estava no meio da estrada de Pissarra, do Rodoanel, todo mundo foi pra lá, a gente voltava com as roupas todas empoeiradas, eu tomava um banho que a água do chuveiro caía no meu cabelo e a água descia preta, assim, de tanto barro que a gente tinha na nossa roupa, na nossa cara, sabe? Eu não tinha grana, eu não tinha patrocínio, eu não tinha nada, eu não tinha nem gente pra trabalhar comigo naquele tempo, mas eu tinha uma vontade, então eu acho que essa vontade foi o que me trouxe até aqui. E aí, quando esse filme aconteceu, quando a gente terminou, aí eu experimentei um sentimento muito interessante que eu não entendia, mas todo set de filmagem, ele é uma coisa que anda na contramão do tempo normal do mundo, assim, como se você abrisse um portal e por alguns dias, por algumas horas, você pode sair da realidade enquanto você vê todo mundo trabalhando, indo pro emprego normal, indo para suas vidas normais, fazendo as coisas de uma vida normal. Você tá viajando numa ficção, num portal paralelo, e aquilo deixou
muita saudade e muito aprendizado. Então eu guardo experiências muito frustrantes de 2013, mas eu guardo experiências incríveis desse primeiro curta que eu fiz, porque depois dali o aprendizado que eu tive não foi mais um aprendizado puramente teórico. Eu tinha uma prática e o que eu aprendi de teoria depois, eu utilizei para questionar a prática que eu tinha e aprimorar, né? Eu queria saber de ti também, antes do cinema, o que te levou para arquitetura e se de repente, se aqui na cidade tivesse uma faculdade de cinema, se você optaria por fazer cinema em detrimento da arquitetura? Eu teria ido pro cinema, com certeza. Então você ter escolhido cursar arquitetura foi por conta da relação que o curso tem com a criatividade e como ele poderia dar vazão a esse teu lado inventivo. Foi, mas incrivelmente não me levou, por exemplo, para artes visuais, não me levou para o jornalismo, por exemplo. E são áreas que eu poderia ter ido também, né? E que tem na universidade aqui. Mas eu gostava do lance da arquitetura, porque eu acho que tinha uma coisa muito interessante com a arquitetura, que não é só o lado criativo, é você transformar aquele lado criativo, aquele desenho, num projeto, num planejamento. Em algo concreto, né? A arquitetura e o cinema têm coisas muito mais próximas do que distantes. Que a arquitetura e o cinema estão mais próximos do que as pessoas imaginam. Porque o cinema, quando sai da esfera criativa, de você imaginar a narrativa, de você pensar nas ações, você tem que pensar como que isso vai ser realizado. E a arquitetura não é diferente. É bem semelhante nesse ponto. Se você for pensar numa casa, você tem que pensar que ela precisa de uma fundação, ela precisa da parede, do pilar, da viga, da cobertura. Então o cinema não é tão diferente assim. O cinema você precisa de um planejamento de como que você vai otimizar cada etapa daquela obra. Por isso que eu digo, quando em 2013 eu me arrisquei, eu tinha a empolgação, eu tinha a necessidade de me expressar artisticamente através do cinema. Mas eu não tinha o preparo para planejar aquilo. Hoje eu começo um trabalho de cinema pelo planejamento, porque sem esse planejamento não se torna possível. Fica só um sonho, né? Esse lance de tu ter entrado na arquitetura e de imediato no primeiro ano tu se sentir insatisfeito com o curso, você chegou a ter algum incentivo para alguma produção, algo do tipo? Eu não estava insatisfeito assim diretamente com o curso. O curso era o que ele era. Eu acho que eu estava insatisfeito comigo no curso, assim, fazendo aquele curso e vendo tantas coisas interessantes, mas assim, faltava algo ali que eu não sabia exatamente o que era que faltava, mas depois eu sei o que falta no curso de arquitetura. Falta cinema. Para mim faltava cinema. E eu acho que para muitos estudantes falta cinema, sabe? Porque eu vejo arquitetos que seriam excelentes diretores de arte, excelentes fotógrafos, excelentes editores. Vejo gente que tem um potencial criativo. Que arquiteto é assim um bicho metido, né? Faz podcast. Faz grafite. Fiz grafite também, fui pintar parede, fiz também. Para conhecer, eu gosto de conhecer as coisas, né? sabe? Experimentar as coisas, eu acho isso importante para o processo. Porque o arquiteto, se ele fosse inspirar só na revista Casa Cor, ele tá lascado. É muito pouco, né, cara? É muito pouco, é muita pobreza criativa. Eu fico pensando, nada contra o mestre Niemeyer, que realmente foi um grande expoente da nossa arquitetura. Mas o que eu vejo, a gente pega o Niemeyer, bota num pedestal, tem aquela coisa do modernismo que não sai da cabeça, sempre tem um professor que pira no modernismo, que injeta nos estudantes o modernismo, sabe? Porque aquilo é que era... Pode xingar não, né? Pode, cara. Eu ia dizer assim, aquilo é que é o foda, aquilo Ora, é que é o... Foda é a palavra mais básica que a gente fala aqui. Sabe? Pra tudo é modernismo. Uma planta bem solucionada, com certeza tem uma tridimensionalidade bem resolvida. É um cacete. Às vezes a arquitetura começa justamente pela tridimensionalidade. E eu acho que isso nem tira o mérito do modernismo, nem tira o mérito do pós, nem tira o mérito de nada. No meu tempo de faculdade, tinha muito isso, essa coisa de a gente admira o modernismo, então a gente vai... buscar no modernismo um modelo ideal de arquitetura. Ideal da arquitetura, a gente tem que ir pra cá, sendo que o próprio Le Corbusier começa o modernismo de um jeito e termina de outro, completamente diferente. Você acha que é algo daqui do estado ou seria algo nacional mesmo? Eu acho que isso é um problema nacional, sabe?
Eu já vi colegas de outras faculdades por aí, Brasil afora, falando. Mas eu também vejo que há um questionamento por parte dessa geração a qual eu fui. Eu vi que nesse tempo tinham pessoas que realmente estavam pensando coisas diferentes, tipo, trazer a arquitetura indígena para dentro da nossa arquitetura, né? Porque não é possível que essa arquitetura tenha sido feita durante tantos e tantos anos e nunca tenha sido modelo de inspiração, modelo para ser seguido, modelo para ser pensado. Hoje em dia, né, tem essa volta ao natural, né? Isso tá bem em voga hoje. Eu sonho que seja um caminho sem volta, né? Não sei se eu estou sonhando demais, né? Cara, eu espero que não. Já chega de a gente continuar sem conexão com as nossas raízes, com o nosso ambiente, com os nossos climas, com a nossa diversidade. Eu gosto de pensar pelo lado de que as coisas caminham para frente. Eu acho que não é problema a gente olhar para o modernismo, a gente olhar para, sei lá, para o barroco. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o presente, como isso se encaixa, como isso faz parte da nossa história. Se isso não faz parte da nossa história, se isso não faz parte da nossa vida, então não tem por que a gente ficar reverenciando isso toda hora, sabe? A não ser que você esteja falando de patrimônio, né? Que em termos de patrimônio eu sou até um pouco... Sou daqueles que eu acho que tem que proteger. Então, quando o assunto é patrimônio, você é um conservacionista. Eu ganhei uma bolsa para ir estudar na Itália, na Politécnica de Turim. E foi um impacto muito grande, porque quando você desembarca na Itália, que você olha para um prédio, você vê que o prédio é de 1300 e cacetado. Então você olha e diz assim, pô, o Brasil nem se chamar Brasil não era, sabe? Então você olha para aquilo e você viaja no tempo, história, né? andando na rua, né? E eu vi uma forma muito criativa e muito interessante com a qual os italianos lidavam com essa questão do patrimônio. Eu vendo tudo aquilo acontecendo, aquela coisa bacana, assim, você entende que realmente a cidade é um campo de conflito, é um campo de disputas, né? Você vai ter várias pessoas, classes, cores, pessoas com necessidades diferentes, necessidades de locomoção diferentes, formas e maneiras diferentes de perceber o mundo, né? De perceber as coisas. Mas eu via que as discussões giravam em torno de você tentar minimizar os estragos. Não é você fazer uma coisa para priorizar um grupo, mas é você tentar ser o mais democrático possível. Então eu vi, por exemplo, teve um episódio muito curioso que a sede da Cavalaria Real lá de Turino, né, pegou fogo. Essa sede da Cavalaria Real, que era um prédio histórico, pegou fogo. O Banco Popular do Piemonte comprou o terreno. Foi na prefeitura lá e disse que estava interessada na compra do terreno. A população, sabendo que ali pode ter sido um incêndio criminoso para desvalorizar o terreno e para ali construir uma coisa de interesse privado, a população entrou no prédio e ali começou uma ocupação. É muito diferente do que acontece aqui, não. Só que o que tinha de diferente era que a discussão era uma discussão muito forte diretamente com o poder público. Então você percebeu que a população tinha uma voz muito ativa, né, perante o poder público. O Estado, naquele momento, até pela própria autonomia que o Estado lá tinha uma coisa que era tentar achar um meio termo, sabe? Mas não livre de conflito, porque a população estava em conflito com o banco. Então eu tive a oportunidade de ver essa discussão do banco que queria comprar o terreno, a população que estava interessada, na verdade, que fosse para uso público, e estava no meio disso a administração da cidade, né, o governo local, que estava mediando esse conflito. Eu não vou dizer que no exterior tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, não estou dizendo isso. Pelo contrário, quando a gente sai daqui do Brasil, a gente vê que a nossa realidade é muito interessante, tem muito potencial, mas é um problema de gestão, de manutenção, sabe? São esses os problemas que eu acho que algumas coisas têm, muitas coisas têm aqui no Brasil. Falando especificamente aqui do Piauí, eu acho que a gente tem muito potencial para muita coisa, mas a gente precisa caminhar para frente. E eu às vezes acho que nunca vou deixar de dizer que falta cinema, né? Como foi que tu chegou na Itália? Eu ganhei uma bolsa, me inscrevi no programa que existia na época, chamado Ciências Sem Fronteiras. Saudoso Ciências Sem Fronteiras. Saudades. Me inscrevi no programa. Eu tinha um colega que fez e ele ia pra França, depois foi remanejado, não sei o que, aí foi bater na Austrália. Porque tinha uma questão das universidades ofertarem a vaga e tudo. Parece que já tinha fechado, então ele foi remanejado. Mas o barato é que ele foi, né? E quando ele foi uma galera, assim.
Inclusive, a minha sócia e também roteirista do Camadas, a Rayana, ela foi para os Estados Unidos nessa leva. E eu olhava para aquilo e eu achava aquilo muito distante de mim. Apesar de próximo ali, aquela coisa, mas, pô, viajar pro exterior. Eu vi 2 colegas fazendo. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, pô, vou fazer também. Né? Por que não, né? Vou ficar aqui Por que não? olhando, né? Por que não? Tô né? aqui fazendo nada, Eu fazendo tô aqui arquitetura. fazendo nada. Eu realmente tava desse jeito. Eu não tô aqui fazendo nada. Eu vou. Eu tava fazendo, inclusive, o meu curta-metragem na época. E eu pensei assim, cara, se eu tivesse a vivência no exterior, pode ser que eu encontre alguma coisa de cinema por lá, né? Buscando o cinema. Sempre atrás do cinema. Mais do que isso, vinha uma coisa assim do tipo, pô, pode ser uma descoberta de algo que, né, eu vou nessa. E aí eu passei na prova de proficiência lá, de... Em inglês, não? Era de italiano mesmo. Eu sei que eu estudei pra prova, passei na prova, era como se a prova tivesse que fazer 40 pontos, eu fiz tipo 41, sabe? O mínimo, né? Era como se Nota o de mínimo corte, pra né? passar a nota de corte fosse 40, eu tirei Saquei. 41. Eu não lembro se era 40, mas era por aí. Foi na rabada, né? Fui na rabada. E eu passei nessa prova, a gente automaticamente é admitido pelo programa para que você passe nas outras etapas. Que as outras etapas é saber se você tem nota suficiente na faculdade. E eu tinha média suficiente. Olha Eu aí, estudava cara, então era dedicado à arquitetura, Eu né? era dedicado ao curso, mas eu me tornei mais dedicado ainda quando eu voltei. Olha aí. Porque eu acho que eu fui pra Itália pensando um pouco nessa questão do cinema, mas eu voltei descobrindo um arquiteto que eu não sabia que eu podia ser. Entrei cineasta e saí arquiteto, né? Passou quanto tempo lá na Itália? Passei um ano lá. E aí depois na volta tu voltou com outra ideia do curso, né? Outra ideia do curso. Inclusive da qualidade, né? Das pessoas que... Exatamente. Acho que a gente estuda pra caramba. E eu acho que o piauiense ainda não entendeu, ou já entendeu, mas se faz de doido, que a gente tem uma potência, seja na nossa arte, seja na nossa música, seja no nosso cinema, seja na informática, seja em qualquer âmbito, na nossa arquitetura, porque a gente realmente se prepara a facão, sabe? Eu acho que o piauiense ele é moldado a fogo e facão, sabe? Foices e facões, né? Tem até aquele quadrinho, né? Do Bernardo, né? Porque eu acho o seguinte, aqui as coisas são... É brabo. Não é fácil viver no Piauí, não é fácil. Eu digo isso porque a gente vê uma capital como Teresina, eu acho que às vezes anda na contramão do progresso. Eu acho. Vamos dizer, esse arquiteto é maluco. Eu tô nem aí. Tava Cara, esperando um podcast mas vou te desse, falar, cara, temos alguns exemplos pra E isso. não é só Teresina, não. Temos vários. Transporte público, por exemplo, é um Temos deles. Né? vários. Eu acho que a gente anda muito assim, a gente tá com um projeto de uma coisa, a coisa tá caminhando, tem os seus erros que tem que ser corrigidos, tem os seus problemas que devem ser sanados, mas a gente para aquilo ali e volta pra uma coisa paleolítica, começa a discutir de novo, uma coisa, sendo que, porra, não tem nada a ver. Lá na Itália, tu morou em qual cidade? Eu morei em Turim, que era o norte da Itália, que era uma cidade industrial, uma cidade das antigas montadoras de carro, e até hoje a Fiat é lá, GM Motors tinha um departamento do lado da Politécnica que eu estudava. A universidade que eu estudei tinha um campus da universidade que era na fábrica da Fiat. Praticamente você vive a história ali acontecendo na sua frente. Tem história de guerra, você tem história De tudo. de tudo, assim. Aliás, foi fazer Fui arquitetura, fazer né? arquitetura lá. Lá eu tive um professor que ele trabalhou no escritório de um arquiteto chamado Gregotti, que ele é um dos arquitetos mais importantes do século XX. Ele morreu, inclusive, agora com a Covid-19, ele faleceu em 2020. Esse meu professor, ele era universitário, ele era um cara jovem, na época, por exemplo, do Aldo Rossi, esses arquitetos pós-modernistas. Sim. Então, ele viu tudo aquilo acontecer quando ele era estudante. Quando ele era um cara ali jovem, estagiando no escritório desses grandes arquitetos que a gente hoje estuda, né? Isso ele passou pra vocês lá nas aulas. Muito, porque foi uma experiência de a gente tentar entender, mas também foi muito curioso, porque é o seguinte, isso me trouxe uma coisa muito interessante, que é o estudante de arquitetura piauiense é um estudante muito preparado, Nossa, muito preparado. bom ouvir isso. Muito preparado. É porque eu acho o seguinte, que o lance lá da Politécnica é assim, eles dividem arquitetura, urbanismo e paisagem, estudo da paisagem, são separados.
Aqui a gente faz arquitetura, urbanismo e dentro do curso tem paisagismo. É isso É mesmo. verdade. E tem patrimônio. É muito amplo, né, cara? É uma doideira, né, esse curso da gente, né? É, correria. É, E Augusto, eu não sei como era na tua época, mas na minha época eu lembro que o conceito de paisagem, principalmente de paisagem construída, não era muito explorado no curso de arquitetura. O que tinha era paisagismo, que era ligado a praças, parques, arborização, essas coisas. e lá no departamento de paisagem, que estudava essa parte de paisagismo, não era nem tanto paisagismo, era estudo da paisagem mesmo, assim. Era junto com o setor de geografia, agronomia, e era junto com a arquitetura e urbanismo, né? Então assistia a aula todo mundo junto. E olha como o cinema vai entrar. Eu vou contar uma história aqui que vai entrar o cinema. O meu professor de paisagem era um cara, assim, foda com F maiúsculo, assim, porque o cara era foda com PH, assim, foda. Porque o cara era PhD mesmo, assim, sabe? Muito bom. Ele começou a falar da paisagem, ele tinha um livro muito interessante, que até hoje eu carrego esse livro pra todo lugar. Ele falava como que essa paisagem era representada, por exemplo, nos quadros, né, nas artes plásticas. Ele ia lá no quadro, esse quadro aqui é um quadro Noli Me Tangere, que significa não me toque, que é um quadro onde representa Jesus Cristo, é um quadro, se não me engano, da época renascentista. Mas ele ia discutir a paisagem que estava por trás daquele primeiro plano do quadro. Ele ia discutir o plano de fundo, então ele ia discutir o relevo, aquele tipo de vegetação, a quem interessava aquele quadro para ele estar fazendo essa representação. Porque às vezes tinha um mecena, né? Então o cara representava um castelo, colocava uma paisagem que lembrava muito a paisagem do cara que estava patrocinando o quadro. O mecenato era uma maneira de representar toda aquela classe que estava patrocinando os artistas, mostrar sua influência econômica, sua influência política e legitimizar toda a força que a burguesia tinha na sociedade da época, né? Exatamente. Então ele ia na paisagem, discutia muito sobre isso, discutia um pouco disso na literatura, nas artes visuais, até na própria escultura, a forma como algumas esculturas estavam. Por exemplo, você tinha uma vista, né? Lá na Itália era muito comum, você tinha algumas partes que eram rochosas e era como se fosse um penhasco que dava para o mar. Então ali no topo daquilo era feito uma espécie de praça, antigamente, onde eram colocadas algumas esculturas, e essas esculturas estavam ali porque representavam alguma coisa ali. E ele ia discutir o posicionamento daquelas esculturas, por que elas foram feitas ali, o que aquela paisagem tinha de importante para o contexto daquela época e tudo. Então tinha toda uma discussão da paisagem em torno disso. Por que o nome daquela cidade era aquele nome? A gente foi discutir paisagem, por exemplo, na questão do patrimônio. Eu participei, inclusive, de uma das palestras em relação ao tombamento UNESCO de uma vinícola. Não era uma vinícola, era uma região que produzia vinho, porque a maneira como era feito aquele plantio era uma maneira que já era cultivado já nós 200 anos, tinha toda uma história, né? E que aquela paisagem ela tinha que ser tombada e foi tombada via Unesco. É porque representava um fazer histórico que era único daquela região, né? Exatamente. Então, assim, eu participei no sentido de assistir as palestras, vi todo o trâmite lá, que eles fizeram questão de dar essa participação popular, dar essa satisfação popular. E aí meu professor um dia vira, aí diz assim, olha, a gente já discutiu paisagem nos quadros, a gente discutiu paisagem aqui no patrimônio, a paisagem como patrimônio, a gente discutiu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dia tal, ele não lembra que dia é, numa cidade próxima aqui, quem vai estar lá é o cineasta Werner Herzog. Nossa, cara. E ele vai receber lá um prêmio nessa cidade. E nós estamos fazendo aqui uma lista de pessoas que estão interessadas em ir, porque nós vamos fretar aqui um ônibus para sair daqui na hora tal, no dia tal, e chegar lá e assistir a palestra do cara, né? Eu já era muito fã do Herzog. Um grande expoente do cinema alemão, né? Do novo cinema alemão. Do cinema alemão dos anos 70, 80, né? E ele falou assim, pô, o Werner Herzog vai pra lá. Eu pirei. Massa, cara. Na verdade eu nem pirei, na hora eu não pirei, né? Eu fiquei assim, uau, eu preciso estar lá. Vou manter a classe. Eu fui atrás do cara. Quem é que tá com essa lista de frequência aí pra fretar esse ônibus? Que eu quero achar esse cara agora. E a gente foi lá, achou o cara, a gente foi. Quando a gente tá lá no teatro e tudo, que o Werner entra,
A gente assistiu nesse dia Aguirre, A Cólera dos Deuses, que é um filme maravilhoso. É um E filmaço. depois ele foi debater o filme. Debater o filme no sentido de tudo, né? E quando abriram o microfone assim, quem é que quer fazer a primeira pergunta? Eu levantei o braço, né? E eu mandei aquele inglês mesmo, aquele inglês meio capenga, mas eu mandei... Ai, exatamente, né? Eu trêmulo, e aí eu mandei pra ele, né? Porque eu ainda tava com aquela coisa de, pô, tô assistindo aula de paisagem, meu professor disse que ia ter essa palestra. Pô, é foda. Fretou o grupo pra gente vir, então eu tenho que fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma Foda, uma pergunta pergunta porque eu foda. quero fazer essa pergunta. Eu tenho que sair daqui fazendo uma pergunta. E eu disse, vou perguntar pra ele sobre paisagem. E aí eu perguntei pra ele, eu disse, como é que a paisagem, ela entra dentro do teu filme? Assim, dentro do teu processo criativo pro filme. Essa foi excelente, hein? E aí ele mandou a resposta, ele disse, cara, a paisagem é tudo, assim. A paisagem, ela é um personagem dessa narrativa, ela é um personagem. Aí ele foi explicar, quando ele foi fazer Aguirre, o ator que ele fazia filmes, o Klaus Kinski, queria que ele fizesse um plano épico da cidade de Machu Picchu, não sei o que, blá, 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 blá. E ele disse que não, ele queria pegar a paisagem. Ele até fez o plano pro cara, porque o cara era histérico, todo doidão lá. Tanto é que virou até documentário, né? As brigas que eles tiveram entre Werner Herzog e Klaus Kinski. Fitzcarraldo tá aí pra não deixar ninguém mentir. Mas o maior barato é o começo do filme, que é eles descendo, assim, uns morros lá, a mata, né? Da Amazônia peruana, né? Naquela região. Nos Andes. Era fato que era na paisagem andina. E descendo um desfiladeiro, assim, um monte de gente, um monte de carroça, burro, um monte de coisa. E ele queria fazer isso, ele queria trazer naquele filme, que era sobre o Aguirre, né? Um conquistador espanhol, aquela coisa toda. Ele queria trazer a paisagem tendo esse conflito com os personagens. Ali ele queria mostrar a dificuldade que era para esse colonizador, mas antes disso, o quanto o ser humano ele provoca, ele vai atrás, ele quer desafiar a natureza, mas ele coloca a natureza sempre como aquela coisa que não adianta quanta porrada você der, não adianta quanta luta você fizer, ela sempre vai ser uma força superior. E ela é uma força superior e transformadora, porque ela é isso mesmo. É por isso que eu tô dizendo, de novo, cinema. Eu tava numa aula de paisagem, meu professor lá na Itália e tudo. E a gente rodou, o cinema veio de novo. Então tudo que eu fui fazendo na minha vida, dali, daquele primeiro curta que eu fiz, tudo vai terminar em cinema. Depois dessa vivência que eu tive dentro da Universidade de Turim, dentro da Politécnico de Turim, hoje eu consigo dizer que pro nosso curso de arquitetura ficar um pouco mais interessante, e os nossos arquitetos, quando saem da faculdade e pensam que o destino é ele ser funcionário público, ele abrir um escritório, ou ele vai trabalhar para a construtora do tio, do primo, do pai, do conhecido. Tudo tem sorte, né? Quando tem sorte, né? O arquiteto tem essa qualificação. Essa formação nossa universal, né? A gente vê de tudo um pouco, né? A gente vê desde matemática, geologia, história, desenho. Botânica. Exato. Isso nos abre muito, né? Muito campo. Não é à toa que a gente tem aí, pelo menos no CAU, aí, mais de 250 atividades que a gente pode exercer, fora as que não estão lá, né? Pelo aspecto criativo. E eu acredito muito nisso também, viu, Augusto? De que falta um pouco o conhecimento, digamos, não o conhecimento especializado, né? Mas um conhecimento mais dilatado da nossa sociedade, da nossa história. E a gente adquirir certas habilidades que podem nos ajudar mais ainda, né? O arquiteto tem uma visão muito interessante fotográfica. Você vê ótimos arquitetos, fotógrafos também. E a fotografia também está ligada ao cinema. Tem a questão da luz, então isso é muito ligado à arquitetura, né? Luz, cor, ambiente, paisagem, clima, sensações, percepção. Tudo isso tem que ter um bom curso de arquitetura e tudo isso tem que vir para dentro do curso. E até mais. A arquitetura é a primeira arte e o cinema é a sétima, né? Então vai de uma ponta a outra. A gente roda e sempre volta a falar do curso de arquitetura, né, cara? Mas eu acho que é isso, né? O podcast feito pelos arquitetos, não tinha como a gente não começar pelo começo mesmo, que eu acho que a arquitetura, a formação do profissional arquiteto, ela tem que caminhar pela faculdade. Mas tem uns arquitetos que são autodidatas. Mas tem isso, tem aquilo. Tá, mas eu acho que a universidade, o curso superior, ele é importante, porque eu acho que quando você tá dentro da academia, ali é o campo para você experimentar. É verdade. Para você testar, para você hora provocar, de errar, né? é a hora de errar. Porque você errar hoje no dia a dia
Eu acho que o dia a dia torna a gente cada vez mais, assim, muito engessado, que é uma coisa que todo mundo ama e precisa, que é o dinheiro. Eu acho que o dinheiro... A mola que move o A mola, teve um cara um dia desse que disse assim pra mim: o dinheiro não é a mola que faz o mundo girar, mas ele é a máquina que faz a mola. Alguém falou isso pra mim, eu acho que foi eu resolvendo uma burocracia no Detran um dia desse. O lugar mais assim pra eu ouvir isso. Totalmente aleatório, né? Mais aleatório do mundo. E o cara chegou pra mim e falou isso. E eu acho que assim, o dinheiro... Tudo na vida, né? Cinema, arquitetura. A pessoa vai escrever um livro. Ela escreve o livro da vida dela, ela ali escrevendo na criatividade dela. É diferente de uma pessoa chegar pra você e dizer assim: ó, tô encomendando um livro pra você, vou te pagar tanto. E aí você sempre vai pensar assim: pô, mas meu livro vale mais, ou alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim, você vai parar, você fica naquela obrigação: pô, eu tenho que escrever, ter alguém me pagando, e esse alguém é um cliente, ele tem um perfil. O cinema não é diferente e a arquitetura é muito ligado, a isso. Tem muito disso. Mas isso é o que vai nos engessando, né? Que infelizmente vai nos engessando. Porque cada vez mais eu vejo que eu, como arquiteto, às vezes não paro pra pensar tanto algumas coisas. Tipo, você vai fazer um quarto pra uma pessoa. Você não tem muito o que pensar. Você tem que botar uma cama ali. Vai dormir 2 pessoas, você bota a cama de casal. Vai ter uma televisão. O cinema e a literatura, eu acho que a imaginação, é justamente você pensar assim: pô, vou fazer um quarto. E se a cama for no teto? Eu tava conversando também com o Paulo, no outro programa, sobre essa questão da liberdade criativa do arquiteto. Eu não considero o arquiteto assim como um artista pleno exatamente por isso. Devido ao propósito da arquitetura ser ligado muito à necessidade de uma outra pessoa, os desejos dessa outra pessoa tá muito mais envolvido no processo do que o próprio desejo do arquiteto. Exatamente. Poucos são os arquitetos, são os grandes, na verdade, que já tem um estilo formado ou um repertório formado, que pode se dar a liberdade de colocar suas vontades sobre as vontades, digamos assim, parear suas vontades às vontades do cliente, entendeu? A arquitetura está mais voltada a resolver problemas do que a resolver, digamos assim, as necessidades estéticas do arquiteto. Sim, é verdade. Isso limita muito a gente no sentido artístico da criatividade. Não que não se envolva a criatividade no processo, até porque a criatividade é você dar valor àquela imaginação, né? Você ter experimentos para chegar num resultado mais interessante possível para o cliente. Aí que está envolvida a criatividade e a arte do arquiteto de resolver esses problemas. E aí vem a diferença da pintura, do cinema. Apesar de ter um orçamento, digamos, limitado, é uma limitação, mas a liberdade nessas artes te proporcionam a chegar a lugares muito mais inusitados, né? Como você falou aí da cama no teto. Mas até mesmo expressões artísticas como a pintura tem momentos em que elas são atreladas a encomendas, a pedidos assim bem específicos até. Eu acredito que vai tudo muito da relação entre as partes, da relação que o cliente vai ter com o autor e em como o trabalho pode ser favorável tanto para uma parte quanto para outra. Exato, mas aí, porém, assim, a liberdade criativa é muito mais ampla. Eu acho assim, o que eu quero trazer é a importância da provocação. Por que eu tô falando aqui? Falta cinema, né? Sim. Porque eu acho que o cinema, ele é uma porta de provocação para o arquiteto em formação. Quer dizer, se eu chegar numa sala de aula amanhã de projeto, eu vou ter vários critérios técnicos que eu vou exigir que o meu aluno tenha, porque foram os critérios técnicos que me formaram. Certo. E diga-se de passagem, eu ainda peguei um Instituto Camilo Filho com todos aqueles nomes que eram professores igualmente da Federal, né? No início, né? No início. Eu aprendi a técnica com eles. Mas eu acho que falta, não é uma questão que eu condeno, nem não. É o tempo e a prática e o exercício da profissão. A coisa vai tornando a gente muito mais funcional do que propriamente artístico. Engessado, né? E aí você vai ficando engessado, você vai criando soluções fast food para algumas coisas. Uhum. Porque você já tá acostumado a fazer a cozinha, porque a cozinha precisa de uma geladeira, de um fogão, de uma pia. Então você vai botar tudo aquilo ali numa triangulação, sabe? Você não tem muito mais uma dificuldade pra resolver aquilo ali. Você resolve aquilo ali mais facilmente. Só que no momento que você se enche dessas provocações, que você começa a pensar assim, poxa, você começa a questionar qual é o limite da arquitetura, aí você começa a pensar, poxa, por que o vaso sanitário não pode ficar no teto, a pia pode ficar no lugar do chuveiro, o chuveiro pode ficar... Quando você começa a pensar isso, arquitetura surrealista. por mais surreal que seja, né?
Mas aquilo é uma provocação que, se você ficar exercitando isso, é uma maneira de manter a sua mente em exercício. Às vezes eu tô lá no escritório, eu tenho uma coleção de disco de vinil, eu gosto muito de instrumento musical. Então, Eu não sabia desse teu lado. eu fiz uma constatação já tem umas 2 semanas, que eu percebi que tudo pra mim é muito ligado à música. Tanto que o Camadas, e a gente vai falar depois do Camadas, ele ganha prêmio de melhor trilha. E aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida. Lux, soluções visuais, portas, brises, fachadas em geral. Todas as estruturas que você precisar em ACM Bond, a Lux é especialista. A Lux também é especialista em estruturas de comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Lux Soluções Visuais. Eles têm soluções para estruturas e toda a parte de comunicação visual. Pode procurar a Lux. É isso aí, e mais detalhes sobre Lux Soluções Visuais na descrição desse episódio. Bom, quanto à questão dos projetos de cinema, teve esse projeto que você fez um curta, né? Durante a faculdade, mas ele foi direto pra internet? Como foi essa distribuição dele? Foi assim, quando eu comecei ele, gravei todinho. Eu não lancei de cara, porque eu fui pra Itália. E Augusto, como é que chamava esse teu primeiro filme? Ele chamava 12 Cigarros e uma Balada Inacabada. Tem no YouTube. Tem. Todos os meus trabalhos eu disponibilizo eles gratuitamente no YouTube, porque eu tenho uma coisa muito com isso, assim. O cinema ele não é uma arte muito acessível. Ah, mas Augusto, a gente assiste filme na televisão e tudo. Mas você imagina que viver de arte, né, é uma coisa muito cara. Uma coisa que já começa com um investimento caro. Sim. A arquitetura, por exemplo, é um dos cursos mais caros que existem, né? Muito caros, e eu acho que o artista tem que se desdobrar financeiramente de milhares de formas para ele conseguir colocar a obra dele na praça. E ser valorizado, né, cara? E é um método muito que às vezes vem da tentativa e erro. Por exemplo, você fazer uma faculdade de cinema. Se eu quisesse fazer uma faculdade de cinema, primeiramente eu não podia morar aqui. Eu teria que ir para pelo menos Fortaleza ou Recife. Segundo, porque o material que você trabalha depois do curso, né, ou durante o curso, você tem que ter uma câmera. Você começar a fazer seus experimentos ali, ou você tem que ter a grana para você locar essa coisa. E você fazer isso sozinho não funciona, porque se você for pensar que você tem uma pessoa para operar a câmera, uma pessoa para operar som, uma pessoa para editar, no mínimo... Tem bastante colaboração e, consequentemente, vai precisar de investimento. Não tem como não ser colaborativo e nem tem como ser barato. Então, assim, o cinema, depois que ele é produzido, depois que o filme tá feito, para você assistir, você precisa pagar no mínimo 10, 15 reais para você ir no cinema assistir. No mínimo. Então não é uma arte que você olha, você passa e ela acontece ali na tua frente quando tu tá passando de carro, sabe? Precisa de uma estrutura, né? Precisa de uma estrutura. E eu sempre quis trazer um pouco dessa coisa de tipo... eu tenho que valorizar os meus profissionais? Tenho. Eu tenho que valorizar o meu trabalho? Tenho. Eu acho injusto a pessoa cobrar ingresso? De jeito nenhum. Agora, eu acho que o cinema como indústria, como ele ainda não acontece no Piauí, eu quero contribuir primeiro para que a gente forme uma plateia. Isso, desbravar, né, cara? Acontece muito também com a arquitetura, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender qual é o trabalho de um arquiteto, né? É isso mesmo. E é muito cansativo quando a gente tá desbravando esse caminho e você tem um material que você acredita que ele tem uma potência, você sabe que ele tem uma representação, mas é complexo porque quando isso chega para as pessoas olham para você e pensam, a primeira cara que elas fazem para você é que você é maluco. Você quer fazer um filme no Piauí. Em pleno Piauí. O que você vai contar, sabe? Então as pessoas começam Cara, o mundo tá cheio de boas histórias para contar, né? Muito, e eu acho que além de boas histórias para contar, tem bons contadores de história. Não que eu esteja me achando um bom contador de história, mas eu acho que tem gente que é muito melhor do que eu, que projetos e mais projetos morrem na praia porque não tem incentivo. E eu digo com todas as letras, depois que o atual governo entrou e tem a sua política escassa de apoio à cultura e tudo, isso se tornou ainda mais complicado. Participo de algumas lives, algumas conferências, palestras e tudo. E as palestras são sempre inclinadas para como que o cinema vai sobreviver, como que a arte vai sobreviver até uma possível mudança de governo, onde provavelmente vai ter uma esperança de recuperação. Recuperação. A gente vê esse caso aí, né, do Marighella, né, como foi boicotado, né, pelo governo. Ali foi uma verdadeira sabotagem mesmo. O Marighella foi boicotado pelo governo, o Wagner Moura foi boicotado
boicotado como diretor, como artista, de diversas formas, mas ele acreditou nisso até o fim. Hoje ele não mora mais no Brasil, e eu olho, assim, da perspectiva dos artistas, eu vejo que muitos saíram do Brasil, optaram por buscar espaço cada vez mais fora, porque realmente esse incentivo tem ficado muito complicado. Mas eu acho que nosso estado tem tudo para poder nos próximos anos investir no setor do cinema, porque eu acho que aqui tem gente que sabe fazer, eu acho que aqui tem gente que entende, eu acho que aqui tem produções que não deixam a desejar para muitas produções em São Paulo, Rio, Pernambuco. O Ceará começou porque viu Pernambuco e já tinha um cinema que acontecia com Rosenberg Cariri lá nos anos 80, 90, e hoje o filho, Petrus Cariri, faz filmes, ganhou até Gramado, Pacarrete, um filme maravilhoso. Muitos filmes do cinema cearense têm circulado nacionalmente. O Maranhão não está atrás, está fazendo o seu dever de casa, está incentivando o cinema, está incentivando as produções, os produtores, os roteiristas. E as pessoas do Piauí precisam entender de uma vez por todas que cinema é circulação de dinheiro. Afinal de contas, cinema é uma indústria também. Porque tem uma coisa artística no cinema que eu gosto, eu acho importante, mas eu gosto de dizer para os gestores, para as pessoas que trabalham com cultura, secretários, eu sempre digo isso. Cinema é dinheiro, porque você precisa, desde o aluguel de uma câmera, a pessoa que vai fazer a limpeza, tudo isso gira em torno do contrato. Então, por exemplo, quando eu fiz agora Camadas das Águas Invisíveis, um documentário que na minha cabeça ele era grande, porque você assiste o filme, ele é um filme de 1 hora. Bom, pessoal, o Augusto, ele é produtor do documentário Camadas das Águas Invisíveis, que foi lançado em junho, não foi? Se eu não me engano? Foi lançado em junho. No mês do meio ambiente, né? Isso. Teve um patrocínio do Conselho de Arquitetura. É um documentário que vem ganhando notoriedade. Ganhou recentemente um prêmio de melhor trilha sonora, né? Qual foi o festival, Augusto? Festival de Cinema dos Sertões, Cinema e Vídeo dos Sertões, que é feito em Floriano. Festival que já acontece há 16 anos. Ele é muito tradicional. Que participam de filmes comerciais, filmes que passam em cinema, com autores, diretores, produtores, tudo, equipes já experientes. Esse festival acontece no Piauí, acontece em Floriano. Foi muito bom ter participado, porque eu realmente queria ter participado desse festival. Pô, Que legal. bom, cara. Eu realmente queria ter feito parte desse festival. E quando saiu a lista, que a gente foi, acho que o único filme piauiense entre curtas e longas metragens Selecionado? selecionado. Nossa, que bom, cara. A gente estava indicado em todas as categorias de longa-metragem e ganhamos trilha sonora. Porque o Camadas, ele foi pensado para ser um filme muito musical, Sonoro, né? muito sonoro. Interessante. Ele foi pensado para ser assim. Porque, poxa, se você sai assim em Teresina, primeiro que você vai encontrar muito bar. Exatamente. E geralmente esses bares e restaurantes você vai ter gente tocando. E só o que eu vejo dessa galera que toca, seja cover, seja original, seja qualquer coisa, eu vejo as pessoas dizendo assim, poxa, que saudade eu tenho do Piauí Pop, porque fazia a gente se esforçar pra gente ser autoral e ter aquela liberdade de fazer disco, fazer isso, fazer aquilo, a gente toca cover, não sei o quê. Todo artista tá sempre querendo uma liberdade autoral nos seus trabalhos, né? É justo. Os músicos daqui são bons, criativos, Verdade. pra ganhar a grana de novo, entre o poder do capital. Você vai tocar o que a pessoa quer, né? Você sai da swingueira pro Bon Jovi, você bota um Beethoven com forró calypso e tudo. Então você toca o que vier. Eu sempre vi muito isso acontecer, mas eu sempre quis descobrir que sonoridade era essa Sim, sim. que Teresina tinha, né? Que sonoridade? Então é a sonoridade do Bumba Meu Boi, é a sonoridade do mercado, é a sonoridade do troca-troca, é a sonoridade do próprio rio. Hoje eu não vejo mais o rio como um elemento geográfico que tá lá dentro da paisagem, limitador de 2 estados e tudo mais. Hoje eu trago o rio muito presente nas minhas narrativas, sejam elas documentais, sejam elas ficcionais, porque o rio se transformou pra mim, pouco a pouco, num grande personagem que a gente às vezes não olha, muitas vezes a gente Nos não rios, olha. né? Nos-
nos rios. Então eu vejo assim muito o mistério, né? Os segredos das águas, aquelas coisas. Como nós brasileiros, a gente tem as águas tão presentes no dia a dia, na história da gente, e não percebe. Quantos nomes de estados foram batizados por conta de nome de rios, né? Ou tem alguma relação com corpos d'água? A própria Bahia, formação de terra em torno da água, né? Tem o Rio de Janeiro, Pernambuco, se eu não me engano, é braço do mar, ou algo do tipo. Pernambuco dizem que é o furo que o mar fez. Sempre tem alguma coisa relacionada a Tem o mangue, Maranhão, né? Mar Grande, né? Piauí, que é o nome de um peixe. Eu questiono essa questão do Piauí ser nome do peixe, do Piau. Eu questiono. A gente tem essa ligação forte, tão forte com as águas, né? Que tá tão presente na nossa história, enraizado na nossa vida, e a gente não valoriza nossos corpos d'água. Ah, isso é mesmo. Eu acho que a vivência dos rios para outros estados, cidades, deve ser muito grande, mas olhando o próprio Piauí, a vivência que a gente tem com os rios de norte a sul é diferente. Mas eu acho que, especificamente Teresina, porque eu sou teresinense e eu gosto de observar a minha cidade. Eu gosto de falar como um habitante e um observador da minha cidade. Eu acho que nós temos uma vivência dos rios que ela já existiu mais forte. Ela ainda existe, mas ela está encoberta pelos interesses políticos e capitalistas da nossa geração. Se você lê H. Dobal, é um roteiro pitoresco de Teresina que ele fez no aniversário de 100 anos da cidade. Ele vai chamar lá na ponte Juscelino Kubitschek ali que tinha o Porto dos Noivos. Você vai ver que tem toda uma relação ali que as pessoas tinham com a vista da cidade. Avenida Maranhão, que antes não era Avenida Maranhão, mas ficava os quintais das casas. A própria professora Terezinha Queiroz, participante do nosso documentário, e ela disse que ali tinham muitos quintais que davam ali para os rios. Os pais ficavam descabelados com os filhos, correndo, indo tomar banho no rio e tudo mais, aquela coisa toda. E você percebe, se você for visualizar as fotografias, você vai ver que tinham muitas barcas feitas com tala de carnaúba, feita com tala de coco, que eram praticamente um retângulo, vamos chamar assim, tinha aquele modelo retangular, mas era uma casinha, quase que uma palhoça, flutuante no rio. E aquilo ali subia e descia o rio, trazendo o que tinha no Puti Velho, né, hoje conhecido como Puti Velho, na antiga Vila do Puti, de lá, trazer pra cá. E fazer todo esse trâmite, né? Quando era dia de Nossa Senhora das Candeias, o pessoal fazia festejo nos terreiros daqui, atravessava todo mundo do Maranhão, depois atravessava quem era do Piauí, atravessava o Maranhão. Então tinha toda uma vivência. Tem ainda? Tem. Só que isso, por exemplo, eu vi esses dias, mas eu não falei nada, porque eu não vi de fato o projeto, eu não vi o processo, não sei realmente como que é. Projeto para Pier do Parnaíba, porque tem um potencial turístico, não sei o que, blá 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 blá. A grosso modo, minha opinião, eu não vi o projeto. Eu não acho que Pier é o projeto que vai fazer a nossa valorização das nossas águas, não, sabe? Tem que ir além, né? Muito além. E é uma coisa interdisciplinar, transdisciplinar, envolve muitos atores e agentes, que não somente arquitetos e urbanistas, mas era uma coisa que eu ouvia muito do meu professor lá na Politécnica. Ele dizendo assim, o mal do arquiteto é achar que um projeto soluciona o problema da cidade. São várias engrenagens. E são várias engrenagens. São várias pessoas que fazem acontecer a cidade. E não pode ser um projeto que vai ter uma construção, que vai ser uma coisa ali física e tudo mais, que vai resolver. E outra coisa, ainda tem a questão do uso, né? Do próprio usuário. Às vezes você faz um projeto e com o tempo esse uso vai se alterando, vai se modificando. A vivência vai alterando o meio físico, o meio urbanístico. Vamos entrar agora aqui no Camadas. Vendo tu falar sobre a tua experiência sobre tua ida à Itália, eu compreendi melhor algumas razões da tua ideia do documentário, né? Do Camadas das Águas Invisíveis, né? Sim. E dá pra entender muito bem tuas razões e teu olhar dentro do documentário, complementado ainda mais com essa informação de ter sido um documentário pensado sonoramente, né? Como foi que surgiu essa ideia, mostrando Teresina de uma perspectiva dos rios? Como foi realmente esse processo de execução, tirar do papel o que deve ter sido uma trabalheira grande? O Camadas começou quando eu voltei da Itália. Porque é o seguinte, lá em Turim eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. Eu conheci lá o Vitor Campanário, que foi o diretor de fotografia. E ele era fotógrafo. Fotógrafo já amador, ele gostava de tirar foto com câmera analógica, aquela coisa. Ele é arquiteto, tanto quanto eu. Virei pra ele e falei assim, você não quer fazer fotografia de cinema? E a gente aproveitou, a gente tava fazendo um curso na época, que era cinema digital. Olha lá o cinema de novo. Eu tava fazendo tudo de arquitetura, mas tinha uma coisa de cinema lá que eu tava fazendo. E foi nessa disciplina que eu aprendi muita coisa.
que até o momento eu tinha feito um curta na louca, como eu disse pra vocês aqui. O mais engraçado desse curta, a gente recebeu vamos chamar assim, um apoio. Tinha ali uma grana, eu também botei uma grana ali. O primeiro final de semana do curto, o dinheiro acabou. E foi assim, uma tragédia, assim. Acho que não era nem R$ 500, assim, que a gente tinha. Nossa, acho que eram uns 300. E no primeiro final de semana, ele acabou total, assim. E eu fiquei naquela, triste pra caramba, mas a gente foi seguindo o fluxo e foi fazendo o curta, né? Sem dinheiro, sem nada. Terminou o curta, só tava eu e o ator e acabou. E o ator nem era ator. Sim, então lá em Turim surgiu essa disciplina de cinema digital e você conheceu o Vitor. Quando eu conheci o Vitor, ele era da PUC de Poços de Caldas, de Minas Gerais. Aí ele virou pra mim, eu falei pra ele assim, olha, você não quer testar a sua fotografia no cinema? Aí ele ficou, eu gosto de assistir filmes e tal. Eu digo, não, mas eu quero que você testasse o que você tá sabendo aí no cinema, que eu acho que você tem um olhar bacana. Aí ele disse, pô, vamos testar. Aí na época a gente tava fazendo essa disciplina, tinha que fazer um curta final. A gente aproveitou, fez o curta da disciplina e fizemos um outro curta pra uma outra gincana cultural que teve lá. Eu sei que na Itália eu rodei 2 curtas. Um como diretor, e aí... A carreira dele já começou internacional. E estudantil lá, os brasileiros unidos. Eu guardei essa amizade com o Vitor, somos muito amigos até hoje. E ele começou a pensar essa coisa de cinema comigo lá na Itália. Teve um episódio muito engraçado, assim, que a gente tava esperando um trem, porque o trem ia passar, a gente ia fazer a filmagem do trem passando, né? E tava tudo escuro no dia, mas a gente imaginou, não sei por que cargas d'água, que quando o trem passasse, a luz ia vir no trem, a luz das janelinhas, aquela coisa toda, ia ser um plano lindíssimo, né? Que nada, o que tava escuro continuou escuro, o trem passou, ninguém viu. E a gente começou a dar gargalhadas, assim, porque tudo que a gente tinha parado pra pensar no dia lá, pra gravar a cena, deu errado, sabe? Mas foi muito curioso, porque até hoje a gente guarda esse episódio, né? Até hoje a gente diz que o nosso cinema começou ali, com uma filmagem de trem que não rolou. Eu volto pra Teresina, e aí volto com curso de arquitetura, com novas visões, com tudo, e volto mais participativo na sala de aula, volto mais com aquelas mais provocações, ligado ao patrimônio, tudo. né? Acredito também. Fiquei um pouco mais ligado ao patrimônio, tanto que depois eu fiz uma pós-graduação nisso. Mas o cinema sempre ali, fazendo um barulhinho, né? E aí eu conheci na época, era minha professora, a professora Luciene Cardoso. A Luciene chegou, ela é uma pessoa que eu acho ela muito legal. Gente boa. Professora muito bacana. E era legal porque eu gostava da aula dela e eu acho que ela gostava das minhas participações da aula dela. E já participativo, cinema... Eu lá na maior, começava... Carreira internacional. Mas não era nem tanto com cinema, era tipo assim, começava um debate sobre a cidade, vinha tudo, né? Vinha as coisas que eu tinha visto lá e tudo, eu trazia tudo isso como bagagem. Ela participava junto com a professora Neuza, tinha um projeto que era o Escritório Modelo, que era um escritório voltado para o patrimônio, Instituto Camilo Filho, e ele era como se fosse um estágio obrigatório, ele cumpria o estágio obrigatório. E aí um dia eu tava dentro do ônibus, a gente fez uma tour pela cidade, a professora Luciene foi mostrando a cidade e tal. E eu tava sentadinho na minha poltrona lá, olhando pela janela assim, pensando assim, cara, eu preciso fazer um estágio. Eu vou pedir um estágio nos escritórios de arquitetura, eu não sei de nada. Os arquitetos vão dizer, você tem que fazer assim, não sei o quê. E eu vou dizer, mas por quê? Não sei o quê. Vou ter todo questionador, né? Vou fazer um filme aqui nesse escritório. Vou fazer um filme aqui nessa porra. E aí, não, é aquela coisa, né? Que a gente volta mais assim, instigado. Acionou teu Acionou teu olhar, tudo, cara. sabe? Acionou Aguçou tudo. teu olhar. Quando você tá fora, né? Sim. Quando você vem com aquele olhar de sai da ilha, Sim. né? Você só consegue enxergar a ilha quando você sai da ilha. Sim. Então você deve ter voltado cheio dessas ideias, né? Repleto Eu dessas tenho ideias. tudo, arquitetura, urbanismo, patrimônio, paisagem, cinema, pintura, esculturas, tudo. Vinha tudo. Falei assim, professor Luciene, eu preciso fazer um estágio. Eu acho que a coisa que eu mais me identifico, assim, é com o escritório modelo que a senhora faz. E eu acho que é legal, porque tem toda uma coisa de discussão, tem toda uma coisa de patrimônio, tudo. Eu acho que eu quero fazer parte disso. Só que eu queria propor pra gente fazer um documentário dentro do escritório modelo. Olha só, todo mundo que tinha passado por lá tinha feito o trabalho de levantamento, cartilha, levantamento histórico, tudo mais. O trabalho final do escritório modelo era você fazer
fazer uma cartilha que você apresentava para as escolas públicas como iniciativa de educação patrimonial. E eu pensei, pô, por que um documentário não pode fazer esse serviço também? Uhum. Um filme comunica, né? Basicamente é isso mesmo, né? Aí ela disse, poxa, vamos Comunica, fazer. às vezes muito mais, inclusive. Pois Penetração, né? Vamos fazer. Aí ela, vou levar essa ideia pra professora Neuza e a gente vai discutindo. Aí teve a seleção pro escritório modelo, fiz a entrevista com a professora Neuza e tudo mais, mas desde o começo eu já fui propondo minhas ideias, dizendo assim, olha, eu queria fazer um documentário assim, tal. Beleza, então o escritório modelo, nesse tempo que eu fiz parte dele, ele ficou assim dividido. Tinha uma galera que fazia o levantamento e tudo pra fazer a cartilha, tinha eu que fazia o filme. E a gente conseguiu fazer no final do semestre um trabalho chamado Conversas sobre o Patrimônio, que são 4 arquitetas, professora Claudiana, professora Elane, a Ângela Braz e professora Diva Figueiredo, que trabalhou inclusive aqui no IFAM. Sim, agora ela tá no Espírito Santo. Foi minha professora também, cara, na Federal. Exatamente, foi professora aqui da Federal. Também, né, Deslene? Sim, foi minha professora na Federal também. Então, tinham essas 4 figuras debatendo sobre o patrimônio, falando sobre a Teresina, mas era falando sobre a Praça Pedro II, a Praça da Bandeira, Praça Marechal Deodoro, a Avenida Frei Serafim e a Praça Saraiva, né? Então era muito focal, muito ali, tudo, e ali começou o Camada. Porque teve muita coisa que eu deixei de fazer naquele documentário. Foram várias camadas pra chegar do Camada. Foram, porque eu deixei de fazer coisas no Conversas, que eu queria ter feito no Conversa, mas eu acho que não era exatamente aquele momento, não era aquela produção. Mas aquilo ali começou a vir em mim ali, o Camadas. Eu dizia, poxa, eu preciso falar mais da cidade. De alguns conflitos que tem na cidade, mas não são de agora. São históricos, são problemas históricos e tudo mais. Aí veio, a gente já formado e tudo, veio a reunião pelo PDOT de Teresina, plano diretor, né? Eu sei que nessa discussão da cidade, do plano diretor, que ainda hoje é muito questionado, diga-se de passagem, começava a gente a ter mais contato com esses conflitos. E vinha muito forte essa questão do rio, né? Pra muita gente ele é uma barreira geográfica, é uma coisa que você tem que cruzar do centro pra zona leste, e você tem que passar de Teresina pra cidade de Timon, no Maranhão. E todo aquele conflito rolando, e eu acompanhando tudo aquilo. E aí eu virei pra Rayana, que é a minha sócia, minha namorada também, e aí eu virei pra ela e falei assim, pô, eu quero fazer um filme sobre isso. Eu preciso fazer um documentário sobre isso. Inquietação. Porque isso já vem desde o Conversa sobre Patrimônio. E a minha ideia nem era ainda falar daqueles conflitos todos, né, que o Camadas traz. Era trazer ainda uma visão muito dessa Teresina 1852, Conselheiro Saraiva. Eu queria detalhar um pouco mais desse processo, então eu tinha várias imagens na cabeça. Da capital, né, de Oeiras. Eu acho que me vinha muito aquela coisa ali de que foi um processo que se deu. Sabe aquela coisa meio novela? Eu achava que tinha sido uma novelinha ali, que todo mundo tinha saído tranquilo, Teresina, aquela coisa toda. Eu muito ingênuo, né? Romantizado. Muito romantizado. E aí a Rayana começou a fazer o mestrado dela. O mestrado dela traz a seguinte provocação no título: de frente ou de costas para o rio. E ela faz uma análise sobre algumas regiões aqui de Teresina, principalmente Zona Norte, falando sobre a relação dessas pessoas com o rio e vendo que tipo de relação elas têm. Se elas estão de frente, se elas estão de costas, né? E aí eu comecei a pesquisa também, que tinha começado minha pós, patrimônio. Comecei a conhecer várias figuras, né? Outras fontes. E eu fui me dando conta de que realmente cidade nenhuma se dá por processos pacíficos. É uma disputa de quem tá certo, quem tá errado, onde é que eu vou ficar, também. É uma disputa territorial. Política. Essa questão do território é muito importante, porque território envolve essa questão de você se identificar e você pertencer, uma relação de pertencimento. Não é só um local, é uma questão de pertencimento. E eu fui entendendo que nesse processo existia uma cidade antes de Teresina que era uma cidade, que era a Vila do Puti. Não somente ela existia, como ela tinha já uma administração, ela tinha uma Câmara de Vereadores, e ela tinha uma relação ali que não era somente um pessoal que veio de outros locais que foi se estabelecendo aqui. Existe uma relação forte com aquela cidade, étnica, dos afro-indígenas que estavam ali. Incrível. É uma relação que se estabeleceu com comunidades que se estabeleceram ali, de escravos fugidos, de indígenas que tinham suas comunidades ali à beira de rio e tudo mais, aí foram com as antigas fazendas. Foi uma relação não livre de conflito que foi se estabelecendo naquela região e hoje é o bairro Puti Velho. E quando a gente absorve isso, seja na faculdade, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, seja quando a gente vai contar essa história de Teresina, a gente vem e fala assim: Conselheiro Saraiva veio e ele foi
responsável pela criação de Teresina. Ele deu o nome de Teresa Cristina, mulher do imperador, e se estabeleceu Teresina em 1852, dessa transferência que antes era Oeiras e veio para Teresina. Então, quando você faz esse resumo, você tende a achar assim, pô, o cara chegou, do dia pra noite ele assinou, tá? Ficou todo mundo satisfeito, bateram palma, beleza, vamos morar agora em Teresina. Não, se for. Não é assim. E essa foi a provocação que você quis Do chegar no processo do cara assinar o papel para transferir ao processo de que quando começou a ser discutido isso, foi muito tempo. O Saraiva, ele foi o grande barqueteiro da história, porque ele usou isso como trampolim político para a carreira dele. Tanto é que anos depois ele vai ser governador de São Paulo e vai conseguir depois chegar ao gabinete do governador. Que história, hein? Ele foi governador de São Paulo. Ele veio, viu a porta aberta dessa transferência, fez a politicagem dele, imaginando que essa cidade ia ser o grande trampolim político da carreira dele, mas também ia sanar toda uma discussão que já vinha há muito tempo, porque não podia ser Parnaíba, porque a elite de Oeiras não queria. E não podia continuar sendo Oeiras, porque era inviável pro mercado e Parnaíba não queria. Então, nessa disputa lá, aí vai, é Amarante, é não sei onde, é não sei o quê. Aí, quando você começa essa pesquisa, você começa a ter outro olhar. Você começa a ver que realmente tinha a Vila do Puti, que era uma cidade. E mais que isso, que o Rio Parnaíba e o Rio Puti, eles foram cenários incríveis de conflitos armados, como por exemplo a Balaiada, que é o Rio Parnaíba, um personagem direto, que a gente tende a ver Maranhão, realmente, pega a Balaiada, realmente vai a Balaiada. Quando a gente pega o Rio Parnaíba, ele era onde as tropas escondiam armamentos, era o cemitério, era campo de disputa, Era meio de transporte. Era meio de transporte. Então você tinha todo um conflito armado que estava acontecendo na época, que o Rio Parnaíba entrou como um dos personagens. Você vai vendo que o barro tirado da beira do rio Parnaíba e Puti, do encontro dos rios, foi fundamental para você construir toda essa cidade que existiu ali no começo de Teresina, os primeiros 50 anos de Teresina. E a importância, o protagonismo que essa cidade, Vila do Puti, que depois vai ser chamado de Puti Velho, até como uma coisa meio... Pejorativa. pejorativa, né? De aquela coisa ser velha, retrógrada, antiga. Você vai vendo os conflitos, né? Da própria igreja, que a primeira igreja não é aquela igreja que tá lá no Puti Velho. A primeira igreja foi construída, não existe mais. Depois foi feita aquela igreja do Amparo, que existe lá. Depois, pra transferir esse santo, depois você vai ver todos os conflitos que se desenvolveram. Então, a cidade, ela é campo de conflito. Teresina, eu posso dizer hoje, categoricamente, digo mesmo, eu não consigo entender Teresina como uma cidade planejada. Ela tem um desenho guia, que é um rabisco, porque eu acho que o planejamento, ele vai além, né? Você dizer que é uma cidade planejada é algo que vai além. Topicamente, pensando, o planejamento, ele tende a ter essa consulta pública, a ter essa questão de tentar contemplar todo mundo, mas o Camadas, ele veio para questionar esse planejamento de Teresina. Eu, na minha visão, como arquiteto, acho esse questionamento válido e eu não sei até que ponto a gente pode ainda considerar que Teresina é uma cidade planejada. Eu acho que a Teresina foi uma cidade transferida, foi uma cidade que ela teve ali uma política de transferência. O rabisco do Mestre Isidoro França não foi uma coisa que ele também tirou do nada, porque era um modelo que já era feito. Inclusive, se você pegar a carta de Parnaíba, o desenho do mapa de Parnaíba da época, que é até anterior à fundação de Teresina, você vai ver que segue mais ou menos o mesmo modelo, com a praça, com a igreja, os centros do poder e tudo mais. Então, assim, o cara copiou, não sei o que. Não, era um modelo básico que foi feito ali para atender a um grupo específico, porque aquela cidade que depois chegou a ser Puti Velho hoje, ainda hoje essa é uma região que vive muito diretamente da relação com o rio Parnaíba e Puti. Essa relação nunca foi cortada. Sim. E é uma região que carrega ainda, desde a sua religiosidade até os traços étnico-raciais, tudo, você vê uma relação com as comunidades que ali viveram antes dessa Teresina, antes desse título, antes dessa transferência. Você vê que realmente há uma relação de pertencimento e subsistência até mesmo das pessoas que moram ali com o rio, com o local, com aquele território. Então, o Camadas, ele é isso. Saber como foi desbancar o Zé Cabaleiro na premiação da melhor trilha sonora.
Será que ele tá sabendo, cara? Olha, eu não sei se ele tá sabendo, acho que ele deve estar sabendo. Esse podcast pra ele. Olha aí, gente, vamos fazer o podcast chegar até o Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro é um grande artista. É o método artistas daqui, né, cara? Artista maranhense incrível. Eu adoro, o cara tem uma criatividade incrível. Mas eu acho que o som do Camadas é um som ancestral. Foi exatamente isso. Porque ele foi feito pelo Arnaldo, que é um cara que é lá da Boa Esperança, que é nascido, criado lá no território ali da Vila Antiga do Puti, né? E o Alexandre Júnior, a avó dele era a dona da Casa Saló, um comércio muito destacado aqui no centro de Teresina, porque fica perto do Mercado Velho. Então, quando ele assistiu o Camadas, que ele viu o mercado, toda a filmagem que teve no Mercado Velho, ele olhava pro filme e dizia assim: eu preciso fazer uma trilha muito foda pro meu Mercado Velho. Que massa, né? E o Arnaldo dizia do outro: eu vou fazer, né, cara? pro meu Rio. E foi uma união ali, sabe? E quando eu ouvi a primeira vez a trilha, eles fizeram tão bem aquilo, aquela união de trilha com imagem, que eu acho que é isso, né? O filme foi pensado pra provocar isso. Porque eu acho que Teresina respira muito música. Eu acho que Teresina respira música quando você escuta o trem passando ainda hoje na Ponte Metálica, quando você vê o pescador no rio, quando você vê o oleiro traçando ali as linhas da modelação ali do barro. Então eu acho que tudo aquilo ali traz muito a musicalidade, traz muito a música. E eles trouxeram muito bem isso pra trilhas. Cara, parabéns. E Augusto, você chegou a provar aquele café feito com a semente do quiabo? Achei aquilo ali sensacional também. Não provei. Ou acho que provei, não lembro. Eu sei que dá pra fazer um café. E o Novinho disse isso no filme, né? O Novinho diz isso. Eu não lembro. Foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo durante aquele filme. Muito bem. Augusto, obrigado pelo papo, obrigado pelo Camadas das Águas Invisíveis, documentário que está disponível de graça para você ver no YouTube, então corre lá e assiste, porque esse documentário é maravilhoso. Valeu e até a próxima. Então, só agradecer pelo espaço, pelo convite, pelos elogios ao documentário, porque eu agradeço em nome do documentário, em nome de toda a equipe. Foi um documentário muito difícil, feito com muito esforço, mas muita vontade. E que não é um ponto final, ele é um ponto continua, ele é uma vírgula, vamos chamar assim. Muito bom, cara. Obrigado. Gustavo. Um abraço. E é isso, geral. Fim de papo, fim de jogo. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram e de seguir o Arquibancada nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, e também estamos com o programa completo no YouTube. Assinem, favoritem e compartilhem o Arquibancada. Até mais e um grande abraço! Este episódio foi gravado nas dependências de Básico Escritório Compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.